Fala comigo, meus consagrados e minhas consagradas. Tudo bem com você, meu povo? Como é que vocês estão? Tão cansadinhos da semana de aula? Tão? Poxa, que triste, né? Que triste. Mas não fique triste não, já tá chegando no final de semana, vocês vão descansar. Vocês estão naquela molezinha de estar acordando tarde, que eu sei, porque ninguém tá chegando lá nas aulas, né? 7h20 da manhã, algumas exceções, eu sei. Vocês sempre chegam lá, professor, cheguei atrasado. Quero ver chegar atrasado quando voltar tudo normal com a Rose. Quero ver o que ela vai fazer com vocês. Tô zoando. Calma, gente, relaxa. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo é muito mais a pedidos de vocês, porque vocês imploraram, choraram e tudo. Esse vídeo de Revolução Francesa pra gente, que eu não aguento mais, não deu pra entender. E aí, com muito amor e carinho, né, por vocês, claro, eu fiz um videozinho especial de Revolução Francesa, meu povo. É isso aí. Tanta gente pediu, tanta gente falou: Hugo, eu não tô entendendo. Hugo, eu não tô entendendo, tá difícil. Hugo, não dá, não vai, não ficou complicado para entender Revolução Francesa. Pô, ó, patrocínio, sai, já tô fazendo até propaganda. Pera aí, rapidinho. E aí tá todo mundo me pediu muito esse vídeo. Eu falei, não, vou dar essa moral, vou contribuir, sou parceiro, sou bacana, pra ninguém ficar difícil, beleza? Então vamos lá, dá uma esfregadinha aí no rosto, limpa a cara oleosa, cara com remel que vocês estão acordando agora. E vamos lá, vamos pra aula de Revolução Francesa. Já é? Pera aí que tem uma paradinha. Ó. Já é? Gente, então vamos lá. Calma aí, não, que agora eu tenho que ficar... Ui, não, pera aí. Tem que ficar pá, né? Galera, olha só. Primeira coisa, a gente começar essa aula, né? Falei 2 minutos aqui de palhaçada, mas é pra acordar vocês, porque eu amo muito vocês. Vão lá no CIA, baixem o arquivozinho da aula, acompanhem essa aula junto com o CIA, né? Vou dar uma pausinha aqui pra beber uma água enquanto vocês estão lá baixando o arquivo, beleza? O professor bebe muita água, cara. Vocês têm que beber água também, né? Não pode ficar sem beber água não, velho. Então vamos lá, galera. Todo mundo baixou, voltou, né? Então vamos lá. Todo mundo baixou, já viu o arquivozinho lindo, maravilhoso que eu fiz lá pra vocês. Deu um trabalho da molecha. Rapaz, que vocês nem sabem. O mais importante é que todo mundo vai entender isso de vez. Beleza? Show de bola? Galera, primeira coisa que eu passei lá pra vocês é o seguinte, pra vocês observarem vamos lá, o período da Revolução Francesa, né? Até a primeira imagenzinha lá que vocês estão vendo é um símbolo da Revolução Francesa, né? Onde você tem ali praticamente o professor, uma mulher pelada, professor, uma mulher pelada. Calma, meu povo, isso não é bem assim não. Isso daí é a representação de Vênus, né, ou de Atenas, isso, dependendo de algumas interpretações que falam sobre isso, né. E aí justamente é um pouco do renascimento, né, próprio francês ressurgindo ali, esse período, né. E aí você vai ter muito o que? Você vai ter apoio de pessoas populares, você vai ter os boinas vermelhas que vão acompanhar justamente esse processo revolucionário, beleza? Então olha só, essa imagem diz muita coisa, ela parece não dizer nada, mas diz muita coisa, porque quem você tem ali, ó, na imagem que vocês estão vendo, nessa primeira imagem que eu botei, Revolução Francesa, 1789 a 1799, né? Você tem um símbolo do povo justamente esmagando um exército imperial, beleza? Um exército da monarquia francesa. Mas antes, pra gente começar a entender como é que vai acontecer essa revolução, pô, tá o calor da peste, acho que não dá nem pra ligar o ar, tá vendo? Vocês acham que do professor, o que a gente nem não, cara, não tem o ar-condicionado no quarto. Não tem. Nem na casa, nem na sala, de lugar nenhum. Mas beleza, então vamos lá. Pra falar, eu fiz um segundo slidezinho falando pra vocês sobre França pré-revolução. Então é antes da revolução, beleza? E aí o que vai acontecer? Eu coloquei uma coisa fundamental para o motivo, um dos principais motivos que vai levar também, principalmente, né, a Revolução Francesa. Show? E aí a gente vai ver aqui o seguinte, uma coisa chamada de organização social. Gente, piramidezinha lá bonitinha, você vai ver que a sociedade francesa vai ser dividida em 3 partes, beleza? Ah, professor, não entendi. Gente, é simples, 3 partezinhas, né? Hoje em dia a gente tem a mesma coisa. Então, três partes lá
você tem a primeira parte, que fica acima de todo mundo, que é o clero, chamado de primeiro estado. Segunda parte, você vai ter a nobreza, beleza? Que vai ser chamado de segundo estado. E terceira parte, você vai ter o terceiro estado, que é a última classe social, né? Que vai ser a burguesia, vai ser os camponeses, vai ser os artesãos, toda a galera ralé vai ficar lá embaixo. Show? E olha só, vocês têm que ter isso em mente, porque a sociedade vai mudando. Esse tipo de sociedadezinha francesa é chamada de sociedade estamental, né? O que é uma sociedade estamental? É que você não consegue ter mobilidade, né? Ah, eu sou pobre, um dia eu posso ficar rico, eu posso ser um nobre, posso fazer parte do clero? Não! Beleza? E aí essas coisas não mudam, né? É muito uma sociedade de características feudais, né? Lembrando lá das aulas de período medieval. Beleza, galera? Então, olha só. A gente está falando, né, de três diferenças sociais importantes. E aí, você tem que entender isso, porque você é um dos principais causadores da Revolução Francesa. Show? Aí eu coloquei lá. O primeiro e o segundo estado, eles possuem terras, privilégios. O que é esse tipo de privilégio? Né? É melhor acesso à comida, melhor acesso às melhores terras, né? Prestígio, porque você é um nobre, você é um arcebispo, você tem características, né, que te dão privilégios em relação às outras pessoas, né? Isenção de impostos, porque era muito engraçado nesse tempo que quem era rico, beleza? Quem era rico não pagava imposto. A maior parte dessa galera rica não pagava imposto. A gente vai ver que isso vai começar a mudar um pouco hoje em dia, né? E aí por isso que a gente também quer que os ricos paguem impostos. E aí vamos lá, terceiro estado, a gente está falando de que essa galera do terceiro estado vai ter as obrigações feudais, né, com o seu senhor da terra, e também eles vão ter que pagar, né, impostos. Então, lá, chicote na galera, chicote na galera, e aí eles que pagam tudo, beleza? E aí esses vão ser um dos principais motivos que a gente vai se iniciar, né? Aí você vai ter até um... Por quê? Quando você tem a parcela muito pobre sendo, né, pagando impostos, sendo humilhado e tal, você gera uma coisa chamada de tensão social, tá bom? Galera, gente, não precisam gravar isso tudo. Prestem atenção lá na piramidezinha, beleza? E agora a gente vai dar uma olhada também, ó. França pré-revolução, continuando, a gente vai ver que ela tem 4 pontos principais, né? Que é uma crise econômica, uma crise política, uma crise social e uma conjuntura ideológica que vai começar a mudar o mundo, tá bom? Gente, olha só, gravem esses 4 pontos que são fundamentais para entender a França antes da Revolução, beleza? E eu destrinchei para vocês lá. Para a crise econômica, eu falei lá sobre Guerra dos 7 Anos, crises coloniais, péssima administração e na centralização da economia, doações também que o rei Luís Filipe XVI ele fez para os Estados Unidos no processo de independência. Então ele não tinha dinheiro, estava ferrado, mas só porque ele não gostava da Inglaterra, ele foi lá e emprestou dinheiro. É, negócio feio. Tu tá lá, duro, sem dinheiro, mas tu paga de gatão, né? Tu paga de patrão. Não, tem dinheiro. Aí pra dar mexida assim no relógio, tem dinheiro e tal. Tá rotando o ovo, mas tá falando que tem dinheiro. Aí o que ele faz? Ele traz dinheiro pros Estados Unidos. Beleza? Pra ajudar no processo de independência. Só porque ele não gosta do outro cara. Eu falei, caramba, meu irmão, você é doido. E aí, olha só. Nessa crise política, você vai ter lá o rei Luís, né? 16º. E aí a gente vai ver que ele vai perder apoio político, né, por causa dessa nobreza, vai perder apoio também por causa do clero. O clero vai ficar insatisfeito, porque quando começa a faltar dinheiro para um, começa a faltar para todo mundo, né? É bem assim. E aí também ele vai perder o poder que ele tinha em relação um pouco à igreja, né? Porque a política faz parte disso. Você, para ser um bom rei, você tem que saber administrar todo mundo, né? E ele não sabia muito bem disso. Galera, e aí você vai chegar também na crise social, né? Porque você vai empobrecendo o país. A França, nesse período, vai ter 25 milhões de pessoas, né? Então vai ser um país, vai ter uma população muito grande para aquela época. 25 milhões hoje em dia não é nada, né? O Brasil tem 210 milhões. O que são 25 milhões? Não é nada. Para vocês terem ideia, aí tem país que tem 30 milhões. Portugal tem 3 milhões de pessoas, né? E aí... A China, então, tem gente pra caramba. Mas para vocês terem uma ideia, era um país populoso. Para a época tinha muita gente pobre, porque boa parte da população, vocês viram na piramidezinha, era de camponeses, era da burguesia, era de quem metia a mão na massa, né, para fazer a coisa acontecer.
E aí você vai ter também uma coisa interessante que vai ser chamada de crise do pão, né? Vocês provavelmente um dia na vida de vocês já ouviram falar de um ditadozinho maneiro chamado "Quem é você, parceiro? Na fila do pão? Olha aí, velho. Quem é tu na fila do pão que tu quer passar à frente? Olha só, tô dizendo, o cara não é nada, velho. Quer passar na minha frente? Vai passar não, vai passar não." Beleza, vamos voltar. Então é o seguinte, é assim, galera. Essa ideia aí da fila do pão é que a França nesse período estava passando por uma crise de fome, não tinha conseguido produzir trigo suficiente, não conseguia comprar trigo suficiente também dos outros países, porque a Inglaterra já nesse período dominava, né, todo o comércio internacional, e a França era simplesmente um país pequeno em comparação à França, né? Era uma terceira potência ali na França, na própria Europa. Então, para vocês terem uma ideia, né, mais um pouco ela seria já passada pelos Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos tinha acabado de se tornar independente, beleza? Então, olha só, essa ideia da crise do pão é porque a gente estava numa sociedade que tem diferenças, e aí também, se você tem uma condição social melhor, se você já faz parte do clero, se você faz parte da nobreza, você tem direitos a segurar justamente os melhores alimentos. Então, se você não é ninguém na fila do pão, você não vai pegar nada, né? Você não vai pegar o alimento. E é por isso que tem esse termo, quem é você na fila do pão. E aí a gente vai vir também para o último ponto-chave dessa França antes da Revolução, rapidinho. Sentindo falta do café. Ô, cadê o café? Não tem café. Então, olha só, galera. Quando a gente vai falar uma coisa de conjuntura ideológica, é o iluminismo, né? E aí tem gente que a gente já viu boa parte sobre iluminismo, né, meu povo? Boa parte sabe que ideologias são importantes para mudar as coisas, e aí a gente vai vendo isso ao longo do tempo. Show? Então o iluminismo foi mudando na cabeça da galera, pensando diferente. Olha só, essa aula vale para dois povos, né? Dois gente boa. O pessoal do 8º ano, que eu gosto muito, o pessoal do 2º ano, mas só que são duas questões diferentes. Um ainda está aprendendo iluminismo, o outro já sabe o que é iluminismo, né? Então, quem já sabe o que é iluminismo, sabe qual é a importância desse trem que eu estou falando, certo? Beleza. E aí, olha só, marca aí, pessoal do 8º. Iluminismo é importante, hein? Porque vai mudar a cabeça do povo. E o pessoal do 2º, vocês já sabem que isso já mudou, né? E as ideologias são fundamental. Show? Beleza, massa, velho. Vamos lá, pessoal. E aí, pra gente demonstrar um pouquinho só, né, no próximo slide, sobre toda essa pomposidade, sobre essa riqueza, essa má administração, né? Aí o cara tava lá infeliz e tal, o Luiz Felipe fazendo besteira, tudo indo por água abaixo. Aí tem uma mulher dele chamada Maria Antonieta, que fala assim, olha, eu quero mais, eu quero luxo, eu quero riqueza, né? A França é muito conhecida nesse período pelo luxo, pela riqueza, por pompar muita riqueza, e ele começa as obras do Palácio de Versalhes, né? Na verdade, ele vai dando continuidade. E aí, se vocês forem vendo abaixo aí, vocês vão ver que o Palácio de Versalhes é praticamente um bairro. O negócio é imenso, é gigante, né? A gente tinha aqui, ainda tem resquícios do período imperial aqui no Brasil, né? A Quinta da Boa Vista era o palácio, né? De Dom Pedro II, Dom Pedro I. Só que qual é a grande questão disso, né? Se você comparar uma coisa e outra, é totalmente pequeno, né? A Quinta da Boa Vista é pequeno, ridículo, perto do que? O Palácio de Versalhes. Beleza? Então, olha só, a gente tem que entender, né, que essa má administração também passava por isso, por esses péssimos gastos. Show? Galera, então vamos lá. Começar o processo revolucionário, né? Antes, um pouquinho antes da Revolução, a gente tem que falar o seguinte, né? Que vai ocorrer uma revolta da aristocracia, uma revolta das pessoas que já tinham um pouco mais de condições. Quem vai fazer essa revolta, né? Vai ser boa parte da galera da burguesia. Ah, mas professores são do terceiro estado. Sim, mas aí você vai ver que essa burguesia também tem, ó, money. Por isso que eu falei que é uma sociedade estamentada. Por mais que você tenha money, você não consegue subir. Só que tem uma hora, já chega uma hora, galera, que esse money começa a fazer diferença. Lembrando que a gente já está no período da Revolução, já tinha ocorrido a Revolução Industrial, a gente já estava quase na virada do século, beleza? Já estava indo para o século XIX, e aí a gente já tem o capitalismo entrando, você está vendo que o dinheiro começa a fazer mais importância, enquanto politicamente
a França ainda estava atrasada em relação a outros países. Show? E aí você vai ter a criação, você vai ter a Assembleia dos Estados Gerais, né? Os estados vão começar a se reunir, questionando justamente o poder do rei, né? Qual é o poder do rei, essa relação do rei com as pessoas. E aí, olha só, ele não, beleza. Vocês não querem que eu tente governar. Vocês não concordam? Beleza. Eles não concordam, e aí faz o seguinte, e aí dá início em si a revolução. Galera, agora a gente vai começar a ver revolução, nesse pontozinho de baixo, chamado de Assembleia Constitucional, né, que é um dos primeiros pontos. Você vai ver que aí vai começar a dissolver um pouco esse poder. Show? Que aí por quê? Tá lá o rei, né, bonitão, pomposo e tal, show de bola. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coroa aqui. Pera aí, deixa eu tirar o óculos do pai, tá? E ele tá lá, bonitão, pomposo, gastando lá, e aí... O que acontece, pessoal? Ó, meu irmão, tá dando não, tem que fazer alguma coisa. E ele não faz. O pessoal começa a se revoltar. Pô, tô parecendo um Aladim com isso daqui, deixa eu tirar. Nem tá parecendo uma coroa. Deixa eu voltar com o óculos. Óculos do pai. Então, olha só. Qual é a grande questão disso? Né? A nobreza e o clero vão se juntar junto com a burguesia e começar a retirar os poderes do rei, formando uma Assembleia Nacional Constituinte, que é criar uma monarquia constitucional. Agora a França vai deixar de ser uma monarquia absoluta, onde o rei vai mandar em tudo, e agora vai ser uma monarquia onde o rei não vai ter todos os poderes e ele vai passar a ter né, um conselho, né, e aí é para criar uma assembleia uma assembleia de formação constituinte, né, e aí você vai ter primeiro a formação de uma constituição, né, vai dar início à criação de uma constituição, um acordo. Mas como é que é isso, galera? Olha, vai se criar como se fosse um grande livro, né? Um livro. E aí esse livro aqui, dentro das páginas dele, vai ter as leis, né? As leis de como que funciona o país, né? E aqui todo mundo vai ter que respeitar essas leis, senão vai ser punido de alguma forma, beleza? Então vamos lá. Vai também, nesse mesmo período, surgir as facções políticas, né? Os grupos políticos, que vai ser os jacobinos de um lado, os girondinos de um outro, né? E é por isso que você vai ter essa divisão de esquerda e direita, porque os jacobinos vão ficar de um lado, os girondinos vão ficar do outro, ocupando espaços diferentes, né? Por quê? Para eles se enfrentarem dentro do parlamento. E você vai ter a galera ali do centro, beleza? E aí você, como eu vou caracterizar depois, você vai dar continuidade, vamos lá, dando continuidade. O fim de uma sociedade estamental, né? Então, olha só, quem é burguês agora vai poder ser qualquer uma pessoa, né? O importante é você, né? Agora a gente vai criar um estado individualizado. Você não vai, sou um camponês, não tenho mais direito. Não, mentira, né? Você vai passar agora a ter direitos. Sou um nobre, você vai diminuir os seus direitos. Sou do clero, vai diminuir os seus direitos. As pessoas vão passar a ser mais igualitárias, beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai ter essa quebra dessa sociedade estamental. Show? Outro ponto é que vai vir a igualdade entre os homens, que eu acabei de falar, né? Todas as pessoas agora vão passar a ser iguais. Iguais, a gente vai ver como mais ou menos isso vai ficar, né? Porque até esse período aí não vai ser muito bem assim. E aí você também vem com o voto censitário. O que é o voto censitário, galera? É importante vocês entenderem disso, porque quando a gente for falar de Brasil também, período imperial, vai ter esse mesmo voto censitário, né? O voto censitário é que você precisa, have money, dinheiro, para poder votar, né? Você tem que ter uma quantidade de dinheiro, de terras, para poder ser participante nesse período. Show? Galera, eu vou dar uma paradinha nesse vídeo aqui, e aí eu parei a Assembleia Nacional Constituinte. Continuo para ele não se alongar muito, beleza?